Para você que está chegando agora no canal de notícias, a gente vai trazer para você duas matérias importantes para falar sobre o que? Falar sobre INSS, STF, revisão de aposentadorias e acúmulo de benefícios. São duas matérias importantes que você, meu amigo, precisa ficar ligado e a gente vai desenrolar tudo a partir de agora. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar o seu comentário aí no vídeo que a gente vai responder você com todo carinho sempre que possível a partir da noite nas nossas lives ou através do seu comentário. Você deixa seu comentário que a gente troca aquela ideia com você aqui no canal, tá bom? Então se inscreve aí no canal, clica no sininho e marque a opção todas para que você fique aí com a notificação quando a gente lançar algum vídeo novo, quando a gente vier fazendo a nossa live e trocar aquela ideia. Então, para começar, são duas notícias em uma que vai ajudar você a entender um pouco mais do que foi modificado através da justiça e que pode atingir não só os aposentados, como também quem pretende se aposentar e quem aí no caso é pensionista. Tem informação importante, são duas, a gente vai trazer a primeira agora, em seguida a gente vai trazer a segunda, que é mais uma decisão do STF, tá ok? Então vamos lá, revisão de aposentadoria do INSS não pode mais ser feita depois de 10 anos, ok, gente? Mas por que isso? Bom, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, publicou na última quarta-feira, dia 5, um acórdão do julgamento realizado em dezembro de 2019, que decidiu que após 10 anos não será mais possível a revisão do benefício previdenciário, mesmo que o segurado tenha apresentado um novo documento que ainda não havia sido apreciado pelo Instituto Nacional do Seguro Social no momento do requerimento. O presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ou melhor, a presidente, que é a Adriane Bramante, explicou que a partir de agora começa a valer o prazo para embargo de declaração. Se não houver recurso, o processo tramita em julgado e a tese fica fixada, podendo ser aplicada nas ações judiciais que aguardam essa decisão. O Instituto participou do processo como amicus curiae, ou seja, amigo da corte, ou seja, parceiro da justiça. Nesse caso aí, ele pretendia apresentar um embargo de declaração porque, segundo Adriane, algumas questões ficaram meia nebulosas. Para ela, a decisão deixou ressalvas, como no caso de uma reclamatória trabalhista em que o segurado deu entrada na ação e a decisão demorou 15 anos para sair. Em casos como esse, somente após a decisão, o segurado poderia saber da possibilidade de solicitar uma revisão de aposentadoria. Além disso, a advogada acredita que a decisão do STJ será prejudicial aos segurados. Será não, vai ser, e muito prejudicial aos segurados aí do INSS. Já tinha uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, de que o processo teria o prazo máximo de 10 anos, mas havia discussão no STJ se o documento novo, que não foi apresentado quando o segurado requereu o benefício, também estaria no Instituto no Instituto da Decadência, mas o segurado não tem conhecimento previdenciário, não sabe que o tipo de documento pode juntar para dar entrada em determinado tipo de benefício. Às vezes descobre anos depois que poderia ter incluído uma documentação, ou encontra o dono de uma empresa que faliu e consegue pegar um documento que faltava. Podem acontecer fatos novos, documentos novos, depois de 10 anos. É lamentável a decisão do STJ. Mas é isso aí. A gente está aqui para trazer informação. Então, a partir de agora, com essa decisão referente à revisão de algum benefício ou da aposentadoria relacionada ao INSS, você só vai ter como buscar o seu direito num prazo de 10 anos. Se você conseguir alguma documentação que prove algum direito seu depois de 10 anos, infelizmente,
por conta dessa decisão do STJ, você, meu amigo, não vai mais conseguir fazer a revisão contando com essa documentação. Só vai valer aquele prazo que está estipulado e aí agora fica num prazo máximo de 10 anos. Então, para esse ponto aí, se você tiver alguma dúvida, deixa aí o seu comentário no vídeo, se inscreve aí no canal, clica no sininho que a gente vai responder você com todo carinho, tá bom? Agora nós vamos falar outro ponto importante, que agora vem do STF, tá, gente? O STF proíbe acúmulo de pensão com aposentadoria acima do teto. Quem, no caso, vai se prejudicar, quem é que vai, nesse caso, ser atingido, é o que nós vamos explicar a partir de agora. A matéria também vem do site extraglobo.com e foi publicada nessa última quinta-feira, aí no caso, dia 6 de agosto de 2020. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu na última quinta-feira que é possível acumular o recebimento de aposentadorias e pensão do serviço público, desde que o valor não ultrapasse o teto de vencimentos. O valor do teto do funcionalismo público corresponde ao salário do ministro do Supremo, que hoje é de, anotem aí, hein, quanto ganha o ministro do Supremo, R$ 39.200. Caso o somatório dos dois benefícios ultrapasse essa cifra, é preciso cortar o somatório no limite permitido. O julgamento tem repercussão geral, ou seja, a decisão deve ser aplicada a todos os processos judiciais sobre o assunto. Ou seja, essa decisão vale para todos os processos que começam a tramitar ou que já estão tramitando na mesma, buscando a mesma finalidade, ou seja, acúmulo de aposentadoria com, aí no caso, pensão por morte do INSS, relacionada aí no caso a servidor público. Nesse caso, é essa a decisão aí do STF. Com esse entendimento, o plenário da Corte negou a uma servidora pública aposentada do Distrito Federal o direito de continuar recebendo cumulativamente o valor integral da pensão por morte deixada pelo seu marido, que também era servidor. O somatório dos dois benefícios era superior a R$ 39.200. Agora, ela só poderá receber até o valor do teto, ou seja, essa merrequinha que está aqui de R$ 39.200. Tá vendo aí, né? A defesa da servidora argumentou que a remuneração pelo exercício do cargo público e a remuneração por pensão previdenciária são institutos distintos e independentes. E a Constituição Federal determina que cada benefício teria um teto individual. No entanto, a maioria dos ministros explicou que o STF já garantiu tetos independentes, mas para servidores com 2 empregos públicos e não para beneficiário, ou melhor, para benefício adquirido pelo trabalho de outra pessoa. No caso aí de trabalhadores com 2 empregos, cargos ou funções públicas, é possível o acúmulo de vencimentos acima do teto, mas em casos permitidos, só em casos permitidos pela Constituição. A acumulação é legítima, mas está submetida ao teto máximo, afirmou aí o ministro Edson Fachin. No julgamento, os ministros ponderaram que, em um momento de crise financeira no país, não seria admissível haver servidores recebendo valores superiores ao teto do funcionalismo público. Não pode haver nenhuma dúvida aqui. Nesse caso, temos um paradoxo. Em um país em que tantos necessitam de teto, alguns querem fugir ao teto constitucional em relação ao que, nesse caso, é recebido, declarou Marco Aurélio Mello, relator do processo. Nesse caso aí não se trata de trabalho próprio, mas alheio. Se fosse a mesma pessoa acumulando em razão de cargos diversos acumuláveis, entendo que os tetos seriam individuais. Mas aqui é uma remuneração por trabalho próprio e outra por morte do marido, no quadro fiscal e social brasileiro, em que essa pessoa já bate no teto
considera uma política pública razoável se fixar esse limite em razão do desequilíbrio do sistema previdenciário. O fato de haver crise fiscal não é o fato determinante de uma decisão, mas considero razoável essa interpretação que realiza melhor o interesse público sem frustrar o direito individual, diz Luiz Roberto Barroso, complementando adiante. Bom, um servidor que já ganha o teto não é dependente, nem está em risco social. Os ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski concordaram com a defesa. Para eles, o acúmulo de benefícios é possível, já que as fontes de custeio são distintas. Não é possível que o servidor público combativo, que no caso dá o sangue para que a administração seja bem sucedida, seja responsabilizada pela crise financeira que não causou, protestou Ricardo Lewandowski. Então, essa segunda matéria é referente diretamente ao funcionário público. A primeira matéria da revisão de aposentadorias é relacionada para quem é, no caso, beneficiário do INSS. E a segunda matéria que a gente trouxe aqui do STF é apenas para funcionalismo público. Ok? Tá na dúvida aí? Deixa um comentário no vídeo, se inscreve aí no canal e clica no sininho. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre seus direitos aqui no canal de notícias. Vem junto!